Poder se assentar, você que está no conforto da sua casa, fique à vontade. Desde o início, Deus tem falado aos nossos corações e nós somos gratos, felizes por estar aqui mais uma noite, cultuando ao Senhor. Eu costumo dizer que nós somos privilegiados, queridinhos do Senhor, como um povo eleito, separado, para apenas como peregrino cumprir a nossa missão aqui nessa terra, mas a nossa morada é no céu. Quem se alegra por ter a morada celestial? Amém? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Como não aguardar esse grande dia, onde o larido, a trombeta vai tocar e nós vamos ouvir e nós vamos reinar com o Senhor. Quem aqui vai reinar com o Senhor? Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus Santo e Eterno Pai, estamos, Senhor, cultuando ao Senhor, entregando aquilo que o Senhor nos confiou, trazendo o nosso coração em contrição de tudo aquilo que fizemos que não te agrada, e quebrantando nossos corações em meio aos louvores, em meio às orações, em meio às palavras ministradas. O Senhor é o dono da festa, tudo aqui, Senhor, corrobora para que teu nome seja glorificado. Por isso, meu amigo Espírito Santo, mais uma vez, fica conosco. Esta é a tua palavra, não é minha, de mim mesmo eu não tenho nada a oferecer, mas é o Senhor que nos constrange, nos move e abre a nossa visão profética para receber da parte do Senhor, e que muitas das vezes é para nós mesmos, mas a grande maioria das vezes é para vidas que o Senhor vai nos confiar neste lugar. Pai, se um pecador se arrepender, a festa no céu, e é sobre a festa no céu que nós trazemos à memória hoje tudo aquilo que está nas entrelinhas da sua palavra e que vai se cumprir na vida de cada um. Não do nosso jeito, não de qualquer jeito, mas do jeito que o Senhor tem para estabelecer em nossas vidas, porque grandes são os teus caminhos, altos são os seus caminhos, perfeitos são os seus caminhos, pensamentos maiores a nosso respeito o Senhor tem do que nós mesmos temos a respeito das nossas vidas. Por isso, como dono das nossas vidas, eu me apresento como pobre pecador, falho, limitado diante de um Deus tão grande. Estou nervoso, é bem verdade, porque é muita responsabilidade, mas a tua palavra também nos adverte que quando se apresentar diante de doutores da lei, de conhecedores da palavra do Senhor, de mestres, Senhor, não se preocupeis com o que há de falar. E eu estou aqui diante de príncipes e princesas, conhecedores da tua palavra. Por isso, Senhor, dirige os meus passos, toma os meus pensamentos, abre a minha boca como voz profética para falar o que o teu povo vai ouvir nesta noite. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Aplaudo o nome de Jesus. Eu não costumo fazer esboço. Às vezes o Senhor muda algumas coisas. E peço que vocês abram. Vamos ler alguns versículos? Abram. Deixa eu ver aqui. Pelo menos os capítulos eu tenho que. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 13. Não é o cerne da mensagem, não. 13, só seu versículo 34. Diz a palavra do Senhor. Amém? Lucas, vou fazer 3 leituras, depois a gente começa. Lucas 13, só o seu versículo 34. Diz a palavra do Senhor. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junta do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu afirmo a vocês que não me verão mais até que eu venha a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém? Abram agora Lucas capítulo 4, no seu versículo. Bora ler o 18.
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Amém? No 24 vai dizer, parte B: de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Amém? Abram agora 2 Reis, capítulo 5, texto conhecidíssimo. E desde já eu venho dizer o tema, e peço que a mídia coloque. O tema é protocolo quebrado, diga protocolo quebrado, e o milagre alcançado. Amém? Vamos para a palavra do Senhor. Naamã, comandante, capítulo 5, 2 Reis 5, segundo livro dos Reis 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Diga, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, diga, uma jovem, que ficou ao serviço da casa da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera, meu senhor, estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Então, Naamã foi contar isto ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Diga, peregrina, estrangeira. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Pule para o versículo 7. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas vestes em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este me envie a mim um homem para eu curá-lo de lepra? Versículo 8, pule. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado suas roupas, mandou dizer ao rei, parte B: deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Diga, há profeta em Israel. Há profeta no Brasil. Há profeta na Salvar Nações. Diga assim: você é um profeta do Senhor nesses dias? 9. Então Naamã foi com seus cavalos e com seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado, diga, revoltado, inflamadinho, e se foi dizendo: falar comigo, ficaria em pé, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abna e Farfá, rios
de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Parte B. Se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Ele apenas disse: lave-se e você fica limpo. Então Naamã desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Eis que agora, 15, parte B, reconheço que toda a terra não há Deus a não ser o de Israel. E agora, por favor, aceite um presente desse servo. Ele rejeitou o presente, mas ele pediu algo. No 17, parte B, vai dizer: peço que me permita a este teu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque o seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser o Deus de Israel. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Como eu tinha dito, o tema que a mídia já deve estar colocando aí: protocolo quebrado e o milagre alcançado. Todos sabem que o Abba, o Deus Pai, o Deus Senhor Criador, Ele sempre quis ter um relacionamento com o homem. E deixou algumas diretrizes e deixou algumas certezas para que o homem, desde cedo, já tivesse a consciência de que aquele relacionamento é um relacionamento sincero, de um Deus Criador, que depois se tornou Pai, e que depois Ele tabernacularia dentro de nós, na dispensação qual nós estamos vivendo, a dispensação da graça. E nesse período, no início lá em Gênesis, Ele diz: certamente, se você tocar nessa árvore, certamente morrereis. Mas o homem, muitas das vezes, ele paga para ver. Porque Deus levantou profetas e Deus usa os profetas. Mas muitas das vezes achamos que o profeta está tão distante, temos uma dificuldade enorme de testificar tudo aquilo que é de Deus e corremos atrás da testificação todos os dias nas nossas vidas. Às vezes o profeta está tão perto de você, mas você quer motivos para buscar em outros lugares. Temos um ministério apostólico, temos um mover profético, mas muitas das coisas que já foram faladas aqui por anos, você corre atrás por anos para buscar a testificação de Deus, daquilo que Deus já lançou lá atrás, no primeiro dia que você colocou os pés nessa igreja. O mover profético, eu costumo dizer a todos, quando eu apresento a Salva Nação, que é um ambiente totalmente diferente, um ambiente transformador, onde a unção de Deus paira sobre a vida de homens e mulheres que estão em um nível mais avançado de busca e intimidade com Deus, porque Deus não vai usar qualquer um de qualquer maneira. Ele vai usar aquele que está mais íntimo, mais próximo, purificado, porque já passou pelo processo de lapidação, já reconheceu um homem falho que era e ainda costuma ser suscetível a alguns tipos de falhas e pecados, mas logo ele muda de chave, se arrepende e deixa e alcança a misericórdia. E estes homens passaram por um processo, porque Deus, quando o homem errou lá atrás, e o homem começou a ter a sua vida própria, começou a conquistar e a descobrir coisas que lhe deram acessos e também legalidades, para viver a sua própria vida, uma vida regalada, uma vida sem freio, uma vida sem medir consequências, porque um Deus de relacionamento também quer que os filhos tenham relacionamento no trabalho, relacionamento na igreja, relacionamento na família, mas esses relacionamentos muitas vezes são quebrados ou são feridos por causa do homem que se apresenta como um homem que se acha preparado, pronto para estar sendo direcionado por Deus. E a maior dificuldade de Deus
foi ele trazer, entregar o seu único filho, o seu unigênito, para todo aquele que crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Jesus diz assim, Senhor, eu e você somos um. Vai lá testificar de mim. E tudo que eu te entrego é verdadeiro. E um Deus fiel e verdadeiro que vai habitar na terra para mostrar um homem falho, pecador, habitando num lugar hostil, suscetível a ser afligido, mas também de afligir muitas pessoas, a ver o homem a se enxergar de dentro para fora. E você conhece a Deus, começa a conhecer a si mesmo. Vê que você é suscetível a falhas, suscetível a trazer dano a outras pessoas, porque você começa a se olhar por dentro. E Deus, ele veio na terra através do nosso Senhor Jesus Cristo para trazer esse confronto. Porque muitas das vezes você quer que Deus seja aquele Deus de paz, mas Deus veio para trazer espada, para trazer divisão, para fazer o homem ter a consciência que no mamão com açúcar não vai colar. Com o pastoreio apenas com o cajado para lhe guiar, não vai colar. Vai precisar sim ter a vara, para quando a ovelha sair do aprisco ou se tornar rebelde, você dá também aquela porradinha santa nas pernas, para ela entender que um Deus de amor é um Deus de justiça, e um Deus que corrige é um Deus que ama, ao ponto de Jesus nos surpreender nas entrelinhas da sua palavra e dizer que aquele que não obedece, ele tem como bastardo. Quem é bastardo de Deus aqui? Ninguém, porque quando você se apresenta em João capítulo 8, versículo 31, vai dizer: o meu discípulo é aquele que está em mim e as minhas palavras estão nele. Para não pecar contra Deus, você tem que guardar a palavra de Deus na tábua do seu coração. É por isso que a palavra conta narrativas históricas de homens suscetíveis a falhas, mas que num dado momento foi apresentado a outras pessoas de um outro nível espiritual, porque muitas das vezes você acha que é somente uma enfermidade, mas muitas das vezes a sua enfermidade, a enfermidade a qual você está acometida, está atrelada ao mundo espiritual, que você dá legalidade e o diabo acaba licetando e trazendo aquilo que você não, por si só, você não vai conseguir se curar. É preciso uma imposição de mãos, é preciso um ambiente profético, é preciso uma unção que quebra jugo e desbarata exército, para que as cadeias sejam quebradas, as amarras sejam soltas, os cadeados sejam despedaçados, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principado, potestades e dominadores do ar. E nós estamos aqui para aprender de um homem que ele exercia influência. Era um homem bem quisto na sociedade, era um homem acostumado a resolver problemas, era um homem dado à guerra, era um homem de estratégias. Em uma cidade Síria, que fazia fronteira com a nação de Deus. É uma cidade o qual, através do estrategista militar e um homem que era constante, convicto de que ele foi chamado para estabelecer um marco, ele exercia com excelência tudo aquilo que lhe era confiado, a um ponto do rei dar carta branca para tudo. Mas o homem, ele escondia dentro de si algo que somente quem vivia o particular entendia, que tudo aquilo que ele vivia lá fora, muitas das vezes dentro de casa, ele não era a mesma pessoa. Somos assim quando chegamos na igreja. Nós nos mostramos para a sociedade como fortes, como pessoas aptas a estar lidando uma guerra, a vencer todos os desafios, porque quando saímos do Éden, nós passamos a ter a vida própria e fazer tudo com a nossa vontade, sem direcionamento de Deus, sem ouvir os profetas, a um ponto dos profetas se calarem por muitos anos, porque o povo estava com o coração de dura cerviz. E eu trago aqui o culto das mulheres, que foi bênção,
porque o que nós muitas das vezes falamos, o nosso coração está distante do Senhor, e muitas das vezes aquilo que nós prometemos, nós não colocamos em prática, porque não há sinceridade, e muitas das vezes tudo está atrelado à nossa mente e o nosso coração. Nesse exato momento eu estou pregando e tem pessoas pensando no seu trabalho de amanhã, nas contas para pagar, e estão olhando para mim de forma visual e vendo um homem alto, um homem magro, um homem que muitas das vezes você não pode ter um relacionamento próximo a mim porque ainda não me conhece, mas está querendo saber onde é que vai chegar a mensagem, se a mensagem vai ser boa, se eu vou dar um terra, se eu vou fazer com que a igreja dê glória a Deus, mas não está esquecendo que a palavra não é do pastor, a palavra não é do vaso, a palavra é do oleiro que está aqui nesta noite para falar comigo e com você. Glória seja o Senhor, porque Ele sim é fiel. Jesus vem na terra, Ele exerce os 5 ministérios, Ele se preocupa em preparar os discípulos, porque Ele se move no apostólico, em constituir igrejas, em preparar pessoas e levar para que seja pregado o evangelho até os confins da terra. Ele é um bom evangelista, ganhando muitas almas para o Senhor, através dos seus discursos. Ele é um homem que ele exerce o papel de mestre, ao ponto de surpreender os mestres da lei, porque quebrar protocolo, você pode achar que é fácil, porque aquilo que os seus olhos vislumbram não é aquilo que é a realidade nas esferas celestiais. Como pode um jovem de 12 anos estar pregando em meio aos doutores da lei? Jesus veio para quebrar protocolo. Como pode um homem que todos esperavam se apresentar num cavalo oponente, glamuroso, entrar na cidade num burrinho e ainda ser homenageado, condecorado, não com vestes de rei, mas com vestes puras, santas. O Cordeiro Santo se apresenta, o que tira o pecado do mundo, e que se apresenta a uma sociedade caótica, doente, como nós estamos vivendo os dias atuais. Pessoas que olham para nós, e julgam pelo que nós somos hoje. E eu já abro o parêntese para lhe dizer, aquilo que você está vivendo hoje não vai determinar quem você vai ser amanhã. Porque enquanto a sociedade olha como você como um plano falido, Jesus de forma profética, porque Ele é profeta, Ele já te constitui como um vaso precioso, como um homem profeta para proferir como voz profética para ecoar a profecia de Deus, não dos homens, nos 4 cantos desse planeta. E muitas das vezes nós perdemos tempo com que os nossos olhos se acostumaram a vislumbrar em tudo aquilo que foi encantamento visual. Desde o tempo do Éden, que o homem foi expulso lá, ele começou a entender que ele também poderia, e aquele também poderia, ele esqueceu de lembrar de um relacionamento, de uma viração de dia, de coisas que não faltaria nada e seria um ambiente totalmente celestial, totalmente agradável, totalmente de adoração. E que por mais que você, a partir do momento que deixou de ser criança e veio a vislumbrar as coisas do mundo, você se acha livre, mas você é preso na sua própria consciência. Porque a sua própria consciência, ele acusa todos os dias quem você é. Porque o diabo sopra no ouvido que você não vai ser um homem puro, você não vai ser um homem santo, que você não vai precisar renunciar, porque a sociedade do século 21 não está mais renunciando. E a palavra do Senhor, através de uma voz profética da pastora Simone, essa semana ela profetizou que vocês não seriam mais enganados,
por falsos mestres e por falsos profetas, que estão aí espalhados nos 4 cantos desse planeta. Mas quem é remanescente não se preocupa com a quantidade de falsos profetas. A quantidade com Deus não é nada, porque os 300 fizeram uma grande diferença, um grande estrago. Porque com apenas um mal súbito, com o anjo do Senhor passando, 145 mil soldados foram exterminados. Assírios, com a boa mão de Deus favorecendo o povo de Deus. Então não pense que você é qualquer um, você é mais um para fazer a diferença nessa terra. Mas Jesus veio para quebrar todo esse protocolo, pisou na terra, veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas os que receberam tiveram o poder de sermos chamados filhos de Deus. E esse poder nos dá autorização para, se nós estivermos em nível de santidade, em nível de separação, em nível de intimidade ao ponto de ouvirmos a voz de Deus e vermos as coisas que os nossos olhos naturais não veem, como homens andando como árvores, nós vamos ser aqueles que vão fazer a diferença aqui nessa terra. E fazer a diferença muitas das vezes dói, porque muitas das vezes você é expulsado de um lugar, você é expulso de um lugar, você é remanejado para o outro, você é julgado em um lugar, você é afastado a um ponto de lhe acusarem ou lhe julgarem, por achar que você está desprezando a família. Mas Jesus era convicto de quem ele era e a missão que ele ia cumprir, ao ponto de dizer: minha família é os que fazem a vontade do meu Pai. Por laços de sangue temos família, mas por propósito de Deus nós temos uma missão a cumprir. E quem é eu e você no seu tempo ruim? Porque estamos falando aqui de um Jesus que de tempo em tempo passou por um povo que ele veio com a plena convicção que seria os seus, que seria bem recebido, mas o próprio Deus já tinha alertado: olha, te envio a meio de víboras e feras. Então, replique isso aí. Lembra Josué que ele precisa se esforçar e ter bom ânimo, porque eu envio ele em meio de lobos e um povo murmurador, um povo que dorme crendo e acorda descrente. E o Deus desse século veio encegar o entendimento dos incrédulos. E ele está doido para que você, nesta noite, durma no culto e não preste atenção na palavra que falou comigo, mas o principal é você que está aí no seu lado e está precisando de resposta de Deus. E como resposta de Deus? Num ambiente hostil. Falamos no início do 2 Reis, capítulo 5, no seu versículo, se eu não me engano, 3, de uma jovem que ela foi cativa da sua cidade, Samaria, e levada com aquele general que para a sociedade era um homem de respeito, um homem que tinha uma posição social, um homem de autoridade, mas para Deus não estava agradando. Porque ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. E muitas das vezes você pode estar até no seu trabalho, na sua casa, no lugar que Deus tem te soprado esses dias para estar. Talvez você não seja nem de Salvador e está passando um tempo aqui em Salvador. Talvez você esteja acompanhando nas redes sociais e disse: pastor, como é que o senhor sabe que eu estou passando uma temporada? Mas Deus até nisso tem um propósito na sua vida. Porque aquela jovem, ela não tinha mais a família perto. Aquela jovem não tinha mais a nação de Israel perto. Estava em terra distante como estrangeira, como peregrina. Mas o Deus da sua casa, o Deus da sua nação, o tempo todo estava perto dela. E quem se move no profético, vive o que o céu tem para nos alimentar. Porque um profeta, diferente do sacerdote, já foi falado aqui, o sacerdote, ele consulta a Deus e ele vai
indagar ou apresentar a Deus as petições de um povo. Já o profeta não. Ele ouve a Deus e transmite de forma fidedigna, independente da posição do povo, o que Deus quer falar. Há um ponto de alguns profetas serem taxados como intolerantes, como pessoas que não eram benquistas. O que dizer de Micaías, que enquanto muitos já profetizavam um fim de uma guerra bem-sucedida, Micaías disse: não foi isso que Deus me falou. E você vai se calar mediante ao que os seus olhos lhe impulsiona a ter de misericórdia com o cenário que você se acostumou pela sua vida pregressa mundana a querer sempre agradar aos homens, não importando que você agrade a Deus? Importante é agradar a Deus e não agradar aos homens. Importante é falar o que Deus está mandando falar, não o que eu quero falar. Porque profeta que é profeta, ele passa a mensagem independente que o que é recado, o que o recado vai produzir. Mas a palavra de Deus, a princípio, ela pode até produzir morte, mas o final, mesmo que esteja morto, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, ressuscitará. E muitas das vezes, a palavra que traz dor, que traz morte, a princípio que você lança sobre uma vida, vai trazer vida, mas não a vida terrena, a vida de Deus na vida de muitas vidas. Mas cuidado, existem alguns princípios bíblicos que não podem ser desprezados. Todo mundo vai ser usado por Deus? Depende. Como você está com Deus? Como é seu relacionamento com Deus? Como é que você quer tocar em algo ou como é que você quer tratar? Porque Naamã, ele tratava de muitos assuntos onde ele se apresentava como doente em oculto. E como um fariseu, ele tinha que estar sempre pronto, disposto a passar para toda a tropa, toda a sociedade, que era a perfeição em pessoa. Mas quando ele chegava na realidade da sua casa, que tirava as suas armaduras, a lepra era exposta. E aquela jovem, usada por Deus, ela poderia muito bem passar por desapercebido, fazer vistas grossas, porque afinal ela é uma cativa, afinal ela foi tirada do seu ambiente familiar, e agora ela estava num ambiente hostil, de um povo idólatra, de um povo que cultuava Rimon, e ela, permanecendo fiel ao Senhor, ela não esqueceu de quem ela era no tempo difícil, e ela alertou: minha serva, eu sei que ainda existe profeta, e lá na minha terra existe profeta em Israel. Lá em Samaria é só mandar o meu Senhor ir lá, porque de lá vem a resposta. Porque no momento eu estou escrava, mas a minha mente está liberta. Tem muita gente que se acha liberto e está com a sua mente escrava lá no mundo. Está na igreja, está preso aos costumes mundanos. Transformai pela renovação de mente, não conformeis com este mundo. Você tem se conformado com sua vida quando você sai da igreja? No seu ambiente de casa, com sua esposa? Onde tudo parece normal? Onde todos os tipos de relações sexuais é normal? Para crente não. Para crente é casar para namorar, não namorar para casar. Ah, mas eu aprendi tudo errado. Foram efeitos de encantamento, ilusionismo que você aprendeu. Mas se apresente como criança, querendo receber o novo de Deus. Porque para o novo de Deus vir, o velho tem que sair. Porque Deus te tira do mundo, você tem que tirar o mundo de dentro de você. E o mundo dentro de você está dentro de você. É por isso que enquanto tinha armadura, ninguém via lepra. Mas no momento de descanso, no seu melhor momento que ele estava desprovido de perigos iminentes ou de olhares
ele se sentia à vontade, e até pelo próprio calor daquela armadura, uma lepra, mesmo que seja no momento inicial, por muito tempo, no calor e na armadura pressionando, pense o que aquele homem passou, sem buscar ajuda ou sem obter resposta. Mas quando Deus está querendo usar os vasos, vai aguçar os seus ouvidos, vai abrir os seus olhos para olhar o mundo espiritual. Não para olhar mais com seus olhos, porque Deus sonda e conhece o coração. Deus não vê como o homem vê. E para isso vocês têm que estar suficientemente maduro para entender que quem precisa de tratamento hoje foi você ontem. E que você também já passou por esse processo. E que você tem que chegar com calma. E que você tem que delegar para quem tem habilidade, quem tem autoridade para tratar do assunto. Pastor, você quer dizer o que com isso? Que tem muita gente que ainda está com lepra e que quer tocar na lepra do irmão. Ah, pastor, o senhor não me disse que para uma ferida sarar, que nós temos que tirar aquele cascãozinho? Como? E o princípio? Quem da área de saúde aqui sabe. Porque você não pode tirar um cascão sem asepsia. Mãos impuras para trazer bactéria? Oh, meus irmãos. Não saiba o que é o processo de você protelar o tratamento de Deus. Eu tive um filho cardiopata e o pior momento foi ver meu filho precisando fazer de uma cirurgia, mas por ele ter pego a infecção hospitalar, ele teve que ficar 15 dias no isolamento. Você não sabe o que é ficar 15 dias de molho, longe de tudo, como de outro planeta. Muitas das vezes você quer mexer onde Deus não está mandando, ou onde você não está apto para mexer, e aquela vida que você quer ajudar, você vai atrapalhar o processo, e está ao ponto de fazer com que aquela vida, às vezes, comece a ganhar esperança, renovo, vigor, ela começa a declinar a um ponto, de chegar a um ponto de ela ser contaminada, piorar o estágio, para que você seja alguém que vem agregar, você tem que entender o limite. Deus dá o limite ao homem. E Jesus tinha um limite ao ponto de dizer assim, ó, se vocês não forem bem recebidos no lugar que você está, bata a poeira dos seus pés e vaza. Mas queremos insistir em fazer coisa que Deus não está mandando. E esse homem aqui, ele até teve boa intenção, mas não se alertou ao direcionamento da jovem de Deus. Porque Deus usa também jovem, viu? Às vezes a sua filha, o seu filho em casa está sendo usado por Deus e você está fazendo ouvido de mercador. Porque quer falar com você e você acha que... O que viria de bom em Nazaré? Às vezes a filhota aí, a pequenininha aí, como uma criança inocente, está sendo usada por Deus, e você diz assim, ah não, vou procurar o rei. Mandou procurar o rei não, mandou procurar o profeta. E no correio celestial é tremendo. Quem compra aqui na encomenda aqui sabe, muitas das vezes nós colocamos o nosso endereço certinho. Tem um destinatário, tem um remetente. Às vezes acertamos no remetente, mas nos esquecemos do destinatário. E aí, Deus é tremendo. O correio celestial, ele não tem erro. Por mais que você erre na terra, Deus vai reorganizando, reprogramando, para que a sua encomenda chegue no local certo, para que a palavra surta efeito para a qual ela foi enviada. Porque aos nossos olhos tem que ser um rei, tem que ser uma autoridade na terra. E muitas pessoas aqui passaram por processos de libertação, processo de cura, onde o profeta já tinha falado o que tinha que ser feito e procurou uma autoridade lá, um médico. Não, deixei no médico, eu vou no outro, vou marcar outro, síndrome do médico.
Vou marcar outro para testificar. E o profeta já tinha falo. Se desprenda e vá viver as coisas do Senhor, que Deus vai te curar em meu processo. A palavra foi lançada, mas você não. Você tem que testificar. Aí eu vou marcar, eu vou remarcar, e ele falou a mesma coisa. E eu passei experiências tremendas a respeito disso. Porque como um jovem, eu não sou mais jovem, já sou meia-idade, eu fui um dia um instrumento de Deus na vida de uma pessoa em um ambiente hostil, mas a pessoa precisou ir para um profissional para dizer tudo o que eu já tinha dito na manhã anterior. Porque assim é um homem mundano que não tem a sua fé no Deus que te salvou, que te chamou não para viver por vista, mas por fé. Não por meras palavras, mas por palavras proféticas, com direcionamento, com destino certo, sem sombra e variação de dúvida. E muitas das vezes, isso está acontecendo na igreja, porque aquela carta foi endereçada ao profeta, mas caiu na mão do rei, que não sabia o que fazer. Meu Deus, mais um afronto, o que é que eu vou fazer? Mas Deus disse assim, espera aí, essa encomenda não chegou não. Deixa eu falar com o profeta. Tem profeta aqui, deixa eu falar com o profeta. Profeta, meu profeta, meu vaso, vai lá, manda um mensageiro da sua parte para dizer que deixa com você que eu vou te usar, eu quero te usar. E aí é reorganizado a encomenda. No cartório celestial não tem erro. E aquela reorganização celestial faz com que tudo venha aos ouvidos do profeta. E o profeta diz, ainda manda vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. É porque Deus conta comigo e com você. Não de qualquer forma, da forma correta, para ser um instrumento na vida de uma pessoa. Porque tem muitas pessoas aí, rodando, procurando muitos lugares, quando não tem mais o que procurar e vem cair na igreja. E aí você, ao invés de deixar com quem tem autoridade para lidar com o imoral, com o escarnecedor, com o homem que precisa se arrepender do pecado, você olha com um olhar de amor, quando na verdade Deus está querendo pesar a mão para trazer tratamento, para expor a lepra que está dentro, não está fora, porque fora está bonitinho, mas dentro está um sepulcro caiado. E quem é você para se meter com as coisas de Deus? Você quer tomar o processo dos outros sem estar apto? Você quer colocar a mão quando Deus diz assim, não precisa de imposição de mãos, precisa de obedecer. Porque vocês vão ver aqui que o profeta, ele dá um direcionamento. Vai lá no Rio Jordão e se banha 7 vezes. E ele fica inflamadinho. Não, eu esperava ele me receber. É assim, você vem na igreja, o profeta está lá em cima te aguardando no gabinete, mas Deus não manda você ser o primeiro, ser o último. E a Bíblia diz o quê? Que os últimos serão os primeiros. E você quer ser o primeiro a ser atendido. Se não for do seu jeito, se não for na sua hora, você diz, aqui não tem Deus não. O que é isso que está fazendo comigo? E aí você quer logo a resposta de Deus, da sua forma, de qualquer forma, não da forma de Deus. Aí fica estressado. O apóstolo, a pastora Simone, está me deixando sentado aqui e fica me olhando nas câmeras. E eu quero logo resolver meu problema. É tudo você. É lepra que está aí dentro, que precisa ser exposta, colocada para fora. É que eu também fui assim. Eu também fui ovelha. Eu fui ovelha também. Dá para um, dá para outro. Eu fui ovelha também. Minha esposa é testemunha aí. Eu queria tudo na mesma hora. Se dissesse, venha que amanhã a gente conversa, me matava. Meu Deus, meus pagamentos seriam 5 dias antes do vencimento. Olha, se tem alguém aqui, Deus vai trabalhar com você, viu? Porque para você ter autoridade para falar a respeito, você tem que ser tratado por Deus. Trabalha com crédito, nunca sujou o nome. Papai diz assim, você é um pastor, vai ter que passar por todo o processo. Desça, que eu vou lhe ensinar o processo
Você vai dar esse mergulho aí nas finanças, para que quando você subir, você mergulhe de novo, que tem outro processo. E o rio, não é o rio que você quer, não, porque até o rio é profético. Rio Jordão, aquele que desce. E eu tinha falado na administração de dízimo e oferta, ou na abertura, se eu não me engano, na semana passada, aquele que desce. Monte Hermon, geleira, e vai descongelando a geleira, e a água vai descendo pelos montes, e é um rio que vai descendo e desaguar no mar. A água é barrenta, mas tem Deus. O processo é feio, mas tem Deus. Quer água limpa? Fica no conforto da sua casa, assoprando a lepra. Tá doendo, mas eu não vou lá me banhar naquele rio, não. Eu não vou lá para ouvir aquele pastor que só vai me dar cajadada, não. É estressadinho, inflamadinho. Inflamadinho é você, que só está disposto a falar, não está disposto a ouvir. E o irmão Tiago nos ensina que o homem tem que ser tardio no falar e apto a ouvir. E que quem quer pregar tem que estar apto a estar sentado para ouvir alguém ministrar. Tem gente que quer ministrar sem sentar. Aí na hora da palavra vai no banheiro, fica lá fora. Aí depender quem sobe aqui não quer ouvir porque não tem Deus. Eu tenho Deus, posso não ter conhecimento bíblico como você queira que eu tenho, mas a presença de Deus, santidade tenho. Mergulhar eu já mergulhei. E eu sei o que é mergulhar na presença de Deus. Eu sei que é estreito. Eu sei o que é ter, o que é perder. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu sei tudo isso, a guerreira ali também sabe. E você, não quer passar pelo processo não? Quer viver como? A sua vida, seu bel prazer? Como é que você quer viver? Em tempos como este, regalado. Pastor, não pode falar nada que você estressa, fecha a cara. Eu vou fazer uma selfie com todo homem, toda mulher, que eu falar alguma coisa e que o diabo... Parece que é o diabo, parece que é ela que entra no diabo, não é o diabo que entra nela não. Ou nele, para não pecar. E eu vou tirar uma selfie, sua feição antes do processo, agora, o pecado tira a formosura. O pecado tira a formosura e tem muito estressadinho aqui. Pastor não pode falar nada, porque você deve estar se movendo, né, gaiato? No profético. Deus já está te revelando, né? Que você nem passou pelo processo, e aí o pastor vai dar um direcionamento. Pastor está me julgando. Pastor, não precisa disso não. Pastor, já estou fazendo isso, está fazendo nada. Porque se Deus está constrangindo ao ponto de levantar o pastor para orar pela sua vida, a testificar na pastora, a testificar no apóstolo, a mesma pessoa. Que Deus é esse? Deus revela primeiramente aos seus, não aos profetas do manto, do roda-roda, do gira-gira lá fora, não. Que você sai e você falou alguma coisa dentro de casa, o diabo ouviu o que você falou. É de Deus. Porque só ele sabia. E em casa você não falou? E o diabo é o quê? Que não ouviu não o que você falou? Aí pega um vaso todo destruído, todo acabado, todo leproso e diz assim: eis que te digo, varão, não precisa disso. A sua varoa chegou. Hoje, até dezembro estará no altar. Aí casa se separa, aí o ministério vai por água abaixo, e não tem Deus em Israel, não tem profeta. E muitas das pessoas que estão na casa de Deus, que estão na presença de Deus, que estão num lugar onde tem profeta, muitas das vezes os de fora dão mais crédito, porque profeta de casa não tem honra. E aqui traz uma menção de uma menina que ela estava longe, mas o coração estava perto. Que ela estava sendo, escravizada, mas os lábios e o coração é de adorador. Que mesmo que os arteios estejam presos, ela adorava como Paulo e Silas. E Jesus, ele é especialista em quebrar o protocolo. E especialista em se agradar com quem quebra o protocolo. Como pastor...
uma mulher cananeia. Diga, mulher cananeia. De fora, viu? Não é de casa, não. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. Diga, endemoniada. Mas eu não vim, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E como é que eu posso tirar o pão da boca dos meus filhos e dar para os cachorrinhos? Muitas das vezes no nosso processo, nós vamos ouvir aquilo que nós não gostaríamos de ouvir. Como peregrino, como estrangeiro, nós ouvimos muitas coisas de Jesus que não gostaríamos de ouvir. O Deus de amor, sabe? Vai falar coisa dura. Mas aquela mulher, ela estava disposta a descer, a adorar o Senhor, a se ajoelhar e dizer assim, ó, Senhor, eu sei disso, mas até das migalhas do seu Senhor, os cachorrinhos comem. Nem que seja uma migalhinha, estou aqui para receber. Sabe o que é isso? Rendição, adoração. É de entender que tem que descer. Para subir você tem que descer. Mas o problema do homem que virou a sua vida toda conquistando, não posso descer o nível não. Eu comprei esse apartamento, meu nível caiu, não posso mudar não, vou mudar de bairro. Não é de Deus não. Aí Deus vai apertando. Deus mandou você descer, que Ele vai te colocar, a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Não, mas eu já me acostumei, tem tudo de bom. Deus vai te apertar, Deus vai te moer, Deus vai tocar na sua ferida, porque quando você desce no Jordão, a lepra vai se desprendendo. Mas tem muita gente que é para dar 7 mergulhos e quer dar só um só. O pastor diz assim, ó, minha irmã, venha que você vai ser liberta. Deus mandou dizer. É Deus mesmo? O que é que eu preciso? 7 semanas, campanha, toda terça-feira vem. Vem a primeira, vem a segunda, não vem mais. Aí passa um mês, aí vem de novo. Ah, mas não é válido não, é? Deus vai ficar te esperando no seu processo. Quando no final do ano você terminou as 7 semanas. Deus é menino, minha irmã. Porque se você entender que o Senhor se agradou do protocolo que foi quebrado e agradou o coração dele, grande é a tua fé, mulher. A tua filha tá o quê? Oh, não era endemoniada? Não era libertação? Por que cura? Tem muita gente que está passando agora pelo processo de cura. Por quê? Por quê? Porque o processo de libertação já começou a surtir efeito, porque desceu e disse assim, agora eu vou ouvir. Não deu certo até aqui. E aí começa a se envolver na obra e Deus vai curando. E vai mudando o diagnóstico. E vai mudando o diagnóstico. E vai curando. Por quê? Porque quando o demônio sai, onde está o impuro, onde chega a luz, as trevas têm que ser dissipadas. E aí vai espírito de enfermidade junto, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Maria Padilha, Pombagira, vai tudo junto. E os demônios vai tudo junto também, e as enfermidades também. E você não quer entender isso. Porque a autoridade não foi concebida a qualquer um, de qualquer maneira. E estamos falando do homem que tinha autoridade. E esse homem tinha autoridade por quê? Porque ele entendia, ele dava ordem, ele era resposta para muitas pessoas, e chegou um ponto que ele dizia assim, um processo agora é comigo. E esse processo comigo vai ter que ter o quê? Obediência. Um centurião, Senhor, meu servo, está precisando de ajuda. Mas Senhor, eu não me sinto digno, mas eu entendo de autoridade. Porque eu digo, vai, ele vai, vem, ele vem. Apenas uma voz profética, Senhor. Tu és profeta, apenas a sua voz de comando, eu chegarei, ele estará curado. Nunca vi tamanha fé em Israel. É quem acredita valor nas coisas loucas do reino. Como é que você quer viver novas coisas, vivendo coisas antigas? Somente quem vive por fé. E hoje é culto de fé. E sem fé não é impossível agradar a Deus. Com fé você agrada a Deus, você move o céu, você traz o céu para baixo.
o céu fica baixinho, a ambiência do culto é outra, o Espírito Santo tem liberdade, e tudo acontece. E meu tempo já está encerrando, mas eu vou finalizar, porque o cerne da mensagem é o quê? Em ambiente profético, tudo que é elemento de contato, você tem que dar vazão, você tem que dar valor. Não é determinados elementos de contato de pessoas que você nem sabe quem é seu pastor, se ceia na igreja, como está com Deus. E tem muita gente que é de Israel e está dando mais valor a quem é de fora, terras estranhas. Mas Deus, ele teve prioridade, o acesso era para os seus. Mas nós recebemos porque muitos deles não receberam. Mas nós tivemos acesso. Vai querer perder esse acesso? Porque esse homem, quando entendeu que ele precisava descer, que cada mergulho era um processo onde a soberba, a arrogância, a desobediência, a falta de humildade, humilhai-vos perante a mão poderosa do Senhor, para que no momento oportuno Ele vos exalte. Quer a exaltação de Deus? Se humilha, se prostra, se entrega sem limites, por inteiro. Tem profeta na casa, não fica discutindo que o profeta não é douto, que o profeta não tem palavra, que o profeta... É profeta e acabou. Deus vai falar, tem santidade, tem sacrifício, tem separação, tem intimidade com Deus, as lepras já foram tiradas. Ah, suscetível a erro? Sim, mas ao ponto de lepra é porque está desagradando muito a Deus. E as armaduras não são terrenas, são espirituais. E esse profeta se apresenta e ele... Naamã se apresenta esse profeta e disse: profeta, muito obrigado. Eu sou grato, porque de todos, apenas eu da Síria, o leproso, eu fui curado. Está lá, Lucas 4, 27. E eu, como forma de gratidão, o que eu posso recompensar? Muitas das vezes é assim. Você vem para a igreja, recebe uma benevolência do Senhor e pergunta o que é que pode recompensar. Mas Deus não está esperando a sua pergunta, não. O irmão Robson falou que o ar-condicionado está quebrado. Quem quer fazer não pergunta, faz. Quem quer fazer não indaga, não questiona, não pergunta se é ou não é de Deus. Se o seu coração foi movido a fazer, é porque é Deus. Onde tem Deus tem paz, não tem dúvida. Se está com dúvida em abençoar a obra, abençoar o sacerdote, nem faça, que o Senhor não recebe. Porque não tem paz, não é de Deus, é de Satanás. Mas se tem paz no seu coração, você faz desprendido. Você não pergunta: o que é que eu posso ajudar, apóstolo? Não, faz como aqueles que entenderam, ó, a chave aqui, ó, me dê só o Pix, confira só o Pix, ó, faz desprendido, sem perguntar. Eu me converti há 17, 18 anos atrás, eu não via isso que eu vejo hoje. Fiz uma oferta, viu? Não, eram pessoas que não tinham notoriedade, não tinha muitas das vezes nem estudo, nem autoridade, nem uma influência na vida, mas conquistavam coisas, recursos, e de forma desprendida, não queria dar entrevista, longe dos bastidores, e eu via entregar muitas coisas no altar, sem querer nada em troca. E nós queremos, ó, bota aí, viu, que eu doei, viu? Bota aí meu nome, viu? E muitas das vezes você nunca vê uma ação benevolente sem uma exposição notória nos dias de hoje. E a benevolência, a gratidão, ela fica, sabe, escassa nos tempos de hoje. Quer fazer? Não prometa, faça. Quer ser entenda e se submeta. Porque quando você entender, mesmo que você ouça no seu último processo de entender que não é
para o profeta, é para avanço da obra. Você diz assim: agora entendi. Não quer nada de mim, mas eu entendi que um homem de Deus, onde pisa, o ambiente é transformado. Profeta, só um pedido, já que você não quer nada, mesmo que lá adiante o seu bolso vai fazer uma cagada, mas deixa eu levar um pouquinho dessa terra, deixa eu levar um elemento profético, porque vocês passam aqui, pisam nessa terra, faz tantos milagres, e muitas pessoas lhe desprezam, como eu li lá, Jerusalém, Jerusalém, mata, persegue os enviados. Por que vocês são perseguidos? Quando na verdade é para ter com honra, com dignidade, ao ponto de trazer um altar de adoração, não por você, porque você, profeta, é um instrumento de Deus, mas o lugar que os seus pés pisam, e a Bíblia diz: onde repousarmos a nossa mão, prosperará. Onde pisarmos a planta dos nossos pés, tomaremos por herança. Josué, vai, toma por herança. É um homem de Deus pisando. Jesus passou, abriu-se, tapete, um homem de Deus. Aquela terra é santa. E tem muito crente ainda falando mal de Jerusalém, caindo em ideologias, em ativismo político, discutindo que Israel, que representante de Israel é genocida. Vigia, crente. A nossa boca é para abençoar. É por isso que você não prospera. Está sendo engodado, enganado pelo mundo. Você tem que ter privilégio. Você tem que ter entendimento que a terra onde o homem de Deus pisa, por si só já é tomada por herança. E você, como elemento profético, faz questão. Vou levar. É água barrenta? Vou levar. É do Jordão? É de Deus? Vou levar. É a terra onde pisou o profeta? Vou levar. Porque agora eu vou levantar o meu altar de adoração, não ao profeta, mas o Deus do meu profeta. E onde eu pisar, eu me lembrarei que agora eu não me rendo a Rimon, eu me rendo ao Deus de Israel. Porque mesmo distante da família, mesmo distante da nação de Israel, mesmo distante de filho, de pai, daquelas pessoas que você queria estar por bem perto, mas estão distantes porque você agora se separou para servir a Deus, entenda, quem traz de volta é o Senhor. Mas enquanto isso não acontece, continua entendendo que a família está distante, os filhos estão distantes, o marido está distante, a nação está distante, o interior que você morava está distante, mas o Deus da família, da nação, da cidade, dos filhos, Ele está perto. É o Deus chamar, que lhe chamou, e que lhe amou, e que lhe trouxe nessa noite. Amém? Aplaudo o nome do Senhor. Até aqui me mandou o Senhor. E eu queria deixar aqui um entendimento e esclarecer para vocês que de todos eu sou o menor, porque quem mais sofre é quem é profeta. Eu não queria estar na pele dos profetas desta casa, porque o profeta é mal compreendido, é mal recebido, é desonrado pelos próprios. É por isso que de tempo em tempo, a salvar nações, e esse nome é profético, Deus manda pessoas de outro estado, de outra nação, que só vem aqui, um aconselhamento, um direcionamento profético, uma voz de comando da parte de Deus, e volta com a vida transformada. E eu e você, caminhando como no deserto, anos e anos, e vivendo as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, é porque nós não estamos dando crédito ao profeta de casa, que merece ser honrado, porque enquanto Naamã queria uma imposição de mão do jeito dele, bota a mão na minha cabeça, toca aqui, não precisa disso, vá, tua fé te salvou.
Desça, mergulhe mais uma vez. Volte terça-feira, mergulhe mais uma vez. Volte quinta-feira. Por isso que o Espírito Santo constrangeu a pastora Simone. 30 dias. Quero ver as caras, 30 dias. Tira a foto da mídia aí, 30 dias. Quem vai estar aqui 30 dias? Dê um mergulho. E o mergulho amanhã? Ah, não tem um Uber. Pastor Edna, olha, não tem um Uber. A senhora pode estar passando por aqui, me dê uma carona. Quero ver se o pastor não vai dar uma carona. A de moto, tem uma carona. 40 dias? 40 dias. Louvado seja o Senhor. Quero ver 40 dias. Mas quando você olha, só os remanescentes. Só quem está entendendo que para subir tem que descer. E não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Quer dar jeito em tudo, mas na igreja, quem diz como é o jeito é Deus. É Deus que vai dar jeito em você. Não é você que vai dizer como vai ser o jeito que você vai receber o processo, que você vai passar pelo processo. Na igreja, é Deus que dá o jeito em você. É do jeito de Deus, não do seu jeito. Amém? Se coloque de pé. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é bênção para as nossas vidas. Queremos agora aqui trazer de tudo que foi falado, a consciência de que se adentrou aqui um pecador que quer se arrepender, se reconciliar com o Senhor, entender que está muito distante de agradar o Senhor, mas que importa é agradar o Senhor, que se coloque diante do altar, porque a Tua palavra diz que não é por força nem por violência. Por isso, se você está aqui nessa noite, se é a primeira vez que você vem na igreja e entendeu porque você passou por muitos lugares, mas essa foi a peregrinação que Deus permitiu que te tirasse de um lugar para outro lugar para viver aquilo que você nunca viveu, para ser aquilo que você nunca foi, para transformar o ambiente onde você vai passar a habitar e estabelecer o Deus de Israel como Deus da sua vida. Vem aqui na frente, não demore. Venha receber a sua oração, se reconciliar.